é do comportamento do governador Flávio Dino com relação Rapaz, ao combate ao Covid. A gente pensa junto, eu ia fazer a mesma pergunta. A gente tem feito algumas críticas, mediante o que a gente vê aí nas redes sociais, nas grandes mídias. Por exemplo, uma das críticas pertinentes que o doutor Inácio faz, que a gente acompanha, no auge da pandemia, tínhamos aí 1.800 leitos disponíveis, chegamos a ter 1.800 leitos disponíveis no estado do Maranhão. Dados divulgados pela Secretaria de Saúde. A gente sempre tem o cuidado em falar aqui, para a gente não estar falando besteira. E aí foram desmontados aí 1.000 leitos, só ficamos aí com 800 leitos. Não, 700 e poucos. 700 e poucos leitos, né? Na segunda onda. Na segunda onda, né? E tem alguns critérios também que a gente não concorda. Nosso pensamento aqui chega a ser diferente com relação a alguns pensamentos do governador Flávio Dino e da sua equipe. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Deixa eu só complementar para dar uma resposta só. Ontem, dia 15, o Ministério Público Federal falou sobre a... Eu estou no ar? Estou no ar. Falou sobre a... Aí. Tá mutado. Estou mutado, olha aí. Eu mesmo o senhor se emocionou aí. Quando fala do governador Flávio Dino, você se emociona. Então, junto com essa pergunta dele, ontem, dia 27, o Ministério Público Federal falou sobre a lentidão. E também tem um outro ponto também que a gente tem falou ontem, sobre a questão dos respiradores que foram comprados e não chegaram, e aquela coisa toda. A gente não vai nem entrar no mérito desse negócio, mas como o senhor é um deputado de mandato, é um deputado que está representando a população maranhense, não interessa, depois que está eleito, ele é deputado, não representa só um grupo, é do Maranhão. Então, como anda a fiscalização? Porque a questão do mandato do Legislativo Estadual, você também tem uma das funções é fiscalizar as obras e a execução das obras do governo do Estado. E tem essas coisas que estão aí na mídia, essas perguntas que estão aí. O Ministério Público desistiu da ação, ele não encontrou vício ou erro ou crime na compra dos respiradores, mas a Associação de Auditores entrou na história e pediu que a investigação continuasse. Então, assim, só para fazer logo um paralelo, já que para botar tudo no mesmo pacote, uma das funções suas também é investigar a execução das obras do governo do Estado. Você falou que o governo foi um dos que mais abriu hospitais, mas tem esses pontos que a gente precisa também ver como é que está sendo o seu trabalho em relação a isso, de fiscalização também das obras do Estado. Olha, respondendo a sua indagação, esse caso especificamente dos casos dos respiradores, a gente acompanhou na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Quem fez essa denúncia foi um colega deputado Hélio do Curso. E o Ministério Público, que é o responsável direto da investigação, deu um parecer dizendo que não tinha ilicitude naquela compra dos respiradores na época principal. Então, se o Ministério Público, que é o responsável pela nossa Constituição, de fazer a acusação, de fazer o contraponto, claro, como nós também deputados, está dizendo que não houve ilicitude, que não houve mácula naquele processo, eu entendo pessoalmente que o Ministério Público, uma instituição séria como o Ministério Público, não iria tendenciar uma situação dessa para o lado político e dar um parecer tendo coisa errada, até porque eles podem ser cobrados em relação a isso, né? Já tem aí, você não está dizendo que tem auditor que está tendo. Você imagina se o Ministério Público dá um parecer e depois se descobre que o Ministério Público fez de alguma situação que não era correta. Então, eu acredito que pela situação, à época, o impulso de adquirir esses respiradores que não tinham em nenhum lugar do mundo, igual agora, por exemplo, como o governo federal porque quer comprar vacina,
acredito eu, que é a lei da oferta e da procura, quer comprar, a pressão grande para comprar a vacina. Quem tem para vender, sobe mais o preço. Não tem jeito. Isso aí é... Antigamente, Inácio, você comprava uma caixa de luva por X. Hoje é 4X, 5X. Você está entendendo? Antigamente, quando estava na normalidade, a gente saiu da normalidade. Nós nunca existiu. Eu nunca vivi isso. Tenho 40 anos, nunca vivi uma pandemia. Só estudo em livro. Né? Então, uma coisa mundial que saiu da normalidade. Pontuando essa questão aqui. Então, o Ministério Público diz que não tinha irregularidade. Qual foi a outra pergunta? Em relação à condução do Flávio Dino, do governador Flávio Dino, em relação aos leitos de UTI que foram... eu vou lhe falar aqui, primeiro como médico. Eu não imaginava que, no meu entendimento profissional, que fosse acontecer essa segunda onda tão forte. A situação chegou onde chegou. A situação não era possível, né? Eu não esperava isso, né? Inácio. Não como político, eu estou te dizendo aqui como médico. Se você me perguntasse há 6 meses atrás, doutor, você acha que pode vir uma segunda onda pior e ser pior do que a primeira? Eu ia dizer, eu acho que não. Por quê? Eu ia dizer assim para você, olha, muita gente já adoeceu, então muita gente já tem imunidade, os sistemas de saúde já estão melhores preparados. E eu acho que a situação está dentro do... Vai vir a vacina e a situação está dentro do controle. O que foi que aconteceu em alguns lugares? Como os casos despencaram vertiginosamente, tem 3, 4 hospitais com 100 leitos que estão abertos, 100 leitos de UTI. Inácio, só tem 2 leitos ocupados, para deixar aberto. No outro mês... Inácio, só tem 3 leitos aqui ocupados. E gastando para manter a unidade. Isso é importante frisar que você, como médico, vai poder falar melhor. O custo para manter um leito aberto é enorme, porque você, para manter aberto, você tem que deixar toda a estrutura. E limpo, né? E limpo. E aí é o seguinte, você pode ser questionado depois, juridicamente e pelo Ministério Público. Rapaz, por que tu deixou ali... Aquele hospital aberto, tu gastou 5 milhões de reais por mês, está aqui os 5 milhões, me dá aí as tuas internações. Não tem nenhuma internação no hospital. O hospital está um elefante branco, está lá. Tem esse lado que então, o que é que eu vejo? Aí é o seguinte, a gestão... É muito importante que seja escutado, né? Os dois lados, para que... Isso, aí o que é que eu vejo? Gestão. Aí o cidadão tem que estar com os números na mão. Por isso que a testagem... Aí o que eu disse aqui? A testagem. Com o teste, tu tá vendo se está aumentando o número de casos. Doutor, esse mês aqui estava em 20 mil infectados no mês. Nós pulamos aqui para 50. Acenda a lanterna. Aonde tu fechou, tu abre. Você está entendendo? Isso, eu não tenho condições de fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho esses dados. Eu não sou secretário de saúde do Estado. Mas quem tem esses dados na mão? Então, o governador Flávio Dino, eu tenho certeza que o coração dele é um coração bom. Ele é uma pessoa responsável. E eu tenho certeza que, no entendimento dele, no entendimento técnico, do secretário de saúde do Estado, no entendimento dele, eles fizeram o melhor que podia para conduzir essa situação no Estado do Maranhão. Podem ter ocorrido erros? Podem. Mas às vezes você erra não por querer. Às vezes erra sem saber. Pode ter ocorrido erros pontuais? Pode. Mas eu creio e vejo que dentro das unidades do Estado do Maranhão, a rede hospitalar ela é tão robusta que o Estado consegue, em pouco tempo, transformar as unidades que já tem em unidades para atender leite de Covid. Eu vou te dar um exemplo aqui em Pinheiro. Nós temos 10 leitos de UTI no Hospital Macro Regional e 2 de isolamento. 12. E 12 de isolamento. O que é que você pode... E as alas de enfermaria? Enfermaria de clínica cirúrgica, 20 leitos. Enfermaria de clínica médica... É interessante que você teve um tempo no macro. Então você é a melhor pessoa para trazer informações que a gente não consegue ter sobre como é e como está o macro. Ali
ali quando eu inaugurei aquele hospital ali, nós botamos ali desde da primeira caixa de luva, desde o primeiro recipiente para receber na farmácia o comprimido, desde as técnicas de enfermagem para ensinar a forma correta de fazer uma asepsia do paciente, nós fizemos ali diretamente. Foi o primeiro hospital inaugurado. Então você tem aqui a enfermaria, voltando, a enfermaria de clínica cirúrgica, 20 leitos. Você só tem 12 de UTI. Mas tem a clínica médica, que tem mais 20. Tem a clínica pediátrica e tem a ortopedia. O que é que você faz? O que é que você faz? Quando você tem essa estrutura, ó, para a cirurgia eletiva, a cirurgia marcada, que não precisa operar urgente. E libera os leitos aqui para Covid. Aí tu ganha mais 20 leitos. Subiu, fecha, suspenda a cirurgia eletiva de cirurgia geral. Por exemplo, o cara que tem uma cirurgia, que não precisa, um lipoma, ele não precisa operar, ele pode esperar daqui 2 anos para operar. Suspende e abre o leito para Covid. Por isso que ele tem essa malha enorme na mão, que é uma malha hospitalar gigantesca, que eu desconheço, Inácio e Moisés, eu desconheço como médico uma malha estadual do tamanho da do Maranhão. Eu não sei como ele consegue manter uma estrutura tão vultuosa na saúde do estado do Maranhão. Eu conheço o estado da Paraíba, conheço o estado do Ceará, ando nesses estados, conheço os estados do sul, do sudeste, desconheço uma rede hospitalar tão robusta como uma do Maranhão. E não sei a engenharia que ele faz para manter a despesa desses hospitais, porque é muita coisa. É em torno de 300 milhões de reais por mês a despesa com essas unidades hospitalares do Maranhão. Só esse macro-regional aqui são quase 5 milhões de reais por mês para manter essas estruturas funcionando. Então, o governador Flávio Dino e o secretário de Saúde do Estado, eles têm uma estrutura disponível que permita ao Maranhão que não aconteça um estado de calamidade igual aconteceu no Amazonas, igual aconteceu, que é um estado também geograficamente mais difícil de ser trabalhado, porque tem regiões pormenorizadas. Difícil acesso também, né? Difícil acesso. Mas aqui eu tenho convicção com que a rede hospitalar que foi formada e que foi formatada, ela nos deu, com certeza, uma estrutura para que a gente não passasse pior. Ah, doutor, mas aí teve gente que morreu sem lei. Teve, não foi 100%. Nada é 100%. Mas eu acho que diante do que a gente vê que